Fala galera do nosso canal, você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com Alan Jefferson e Célio Caixeta. Eu sou Célio Caixeta e hoje a gente vai falar de duplicidade ou pluralidade de filiações partidárias, também conhecida como coexistência de filiações. Quando acontece essa duplicidade ou pluralidade, Célio? Ela, pela resolução do TSE, ela só acontece se o eleitor filiar a partidos diferentes na mesma data. Na mesma data. Se a filiação acontecer em datas diferentes, sempre vai prevalecer a mais recente, ok? O que acontece? Geralmente todo mundo deixa para a última hora, que é o prazo de 6 meses para candidatar nas eleições de 2024, e teremos bastante duplicidade de filiação com data de 6 de abril de 2024, uma estratégia do pessoal, né? Porque se um colocar dia 6 de abril, outro colocar dia 5, vai prevalecer sempre a última, 6 de abril. E como eles ficam com medo, eles sempre lançam a data última, que é de 6 de abril, e aí dá o boró. E aí acontece a duplicidade de filiação. Nesse caso, a Justiça Eleitoral vai ter que autuar um processo, né, um procedimento no PJE para apurar o que aconteceu e por que aconteceu essa duplicidade. Quando isso acontece, a gente vai notificar o filiado por meio do aplicativo da Justiça Eleitoral, se ele for cadastrado, né, diante do e-título, ou pelo correio, ou os partidos, né, envolvidos pelo relatório do sistema filia. Na prática, gente, para evitar qualquer tipo de nulidade, eu trabalho há mais de 18 anos no cartório eleitoral, eu intimo pessoalmente tanto o eleitor quanto os partidos envolvidos. Geralmente são 2 partidos, mas já aconteceu de ser 3, 4 partidos. Embora tenha essa disponibilidade aqui, para evitar nulidade, eu prefiro intimar pessoalmente, cada cartório, cada juiz usa, né? Embora tenha essa previsão aqui na resolução que autorize. Certo? Então você vai intimar o candidato e, em regra, os 2 partidos para apresentar a defesa. No despacho, geralmente, a gente aconselha, né, a gente minuta, no sentido de que o candidato, né, o futuro candidato filiado ao partido, apresente as fichas de filiação e os partidos também apresentam a ficha de filiação. E o que acontece? Geralmente acontece que só um tem ficha de filiação e o outro não tem ficha. Aí pode indicar indício de crime do partido político, né? Porque ele lançou informação não verdadeira no sistema do candidato, né? Do futuro candidato, ok? Qual é o papa dessa questão? Onde está toda essa questão que envolve duplicidade de filiação? É a resolução 23.596 de 2019. Ou seja, desde 2019, prevalece sempre a filiação mais recente. Se for na mesma data, tem que autuar o processo. Veja uma alteração importante que aconteceu em 2021, né? Porque antigamente a duplicidade de filiação, em regra, cancelava as 2 filiações ou as 3 filiações, era a regra. Só que a jurisprudência e a resolução alterou nesse sentido e você vai ver que fica bem claro. Olha aqui no inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 23 da resolução 23.596. O juiz tem que decidir pela manutenção do vínculo partidário mais recente, quando for possível estabelecer o momento que as filiações ocorreram. Por exemplo, na ficha de filiação não é comum, mas se tiver a hora da filiação, né, o juiz pode determinar que prevaleça a mais recente, a última. O cara filiou no partido 10 da manhã e 4 da tarde no outro. Vai prevalecer a de 4 da tarde. Se não conseguir comprovar, pela manutenção do vínculo partidário indicado pelo eleitor, quando não for possível estabelecer o momento que as filiações ocorreram. Então não é possível. Ele filiou nos 2, ninguém sabe o horário. Ele pode, de acordo com esse artigo da resolução, ele pode escolher qual partido que ele quer. Ou, em último caso, atenção, exceção, último caso, pelo cancelamento de todos os vínculos partidários, quando não for possível estabelecer o momento que as filiações ocorreram e, atenção, e o eleitor não tiver o interesse, vou até grifar, o eleitor não indicar interesse na manutenção de qualquer um dos vínculos partidários. O que mais acontece na prática? Você intima o candidato, por isso que eu gosto de fazer isso pessoalmente, intima os partidos e ninguém manifesta nada. Quando ninguém manifesta, não tem como. O único caminho é o cancelamento das filiações em duplicidade ou coexistência. Certo? Mas se o eleitor manifestar e indicar o partido que ele quer ficar e não tem como saber, vai prevalecer a vontade dele. Agora, se na ficha de filiação tiver a prova do momento, vai prevalecer sempre a mais recente.
certo? Célio, ainda é crime o eleitor filiar-se a dois partidos? Porque lá no Código Eleitoral, gente, no artigo 319, fala subscrever o eleitor mais de uma ficha de registro ou de um ou mais partidos, né? Tem essa celeuma, se a pessoa se filiar a mais de um partido seria crime, mas a gente entende que é a doutrina majoritária, né? E é a doutrina majoritária, que esse crime não foi recepcionado pela Constituição, tanto é que em momento algum fala nisso na resolução, a não ser que tenha fraude, falsificação de ficha. Por exemplo, o cara se filia num partido dia 5, aí ele pega a ficha fraude e coloca dia 6, aí é diferente, né? Aí seria crime por falsificação. Se ali o presidente do partido ele lançou a filiação do eleitor sem ficha e, portanto, qualquer autorização, nesse caso ele comete crime, nós tivemos casos em Silvânia, nesse sentido, o presidente filiou o cara, aí quando a gente pediu para ele apresentar a ficha de filiação, ele não tinha, disse que foi um equívoco. Nesse caso, a gente evidenciou a má-fé do presidente do partido, né, que para filiar, gente, falo isso com muita propriedade, os presidentes do partido, não filia eleitor sem a assinatura na ficha de filiação e os documentos pessoais, sob pena de correr risco de cometer esse artigo aqui, ó, 349, falsificar tudo todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro para fins eleitorais. Então ele está falsificando o sistema, ele está lançando uma informação mentirosa, né, inexistente no sistema para fins eleitorais. E isso pode dar uma pena de até 5 anos, fora a multa, certo? Vamos ver como é que a resolução trata sobre esse tema? No artigo 23, parágrafo 7º, ela fala: verificado indício de falsidade ou abuso, fraude ou simulação na inclusão do registro de filiação ou na sua retificação, o juiz eleitoral dará ciência ao Ministério Público para providências cabíveis e apuração de eventual responsabilidade pela prática de crimes eleitorais. Então, o que acontece? Você vai aqui pegar o processo de duplicidade, de filiação, né, de coexistência. Durante o processo, você vai verificar se realmente o cara assinou, por exemplo, os dois presidentes assinaram as duas fichas, o eleitor assinou ficha nos dois partidos, não tem problema. Você vai decidir pela manutenção daquela que ele se manifestar, caso não seja comprovado mais recente. Mas há casos, e é bem comum isso acontecer, que a pessoa se filiou aos dois partidos, certo? Né? Não se filiou aos dois partidos, apenas um, e o outro presidente foi lá e incluiu o cara de feliz. Nesse caso, no despacho, né, na decisão, que manter uma ou outra filiação é bom, fazer esse despachinho e mandar para o Ministério Público para ver se ele entende que é crime. Ele vai abrir um processo autônomo criminal contra o presidente do partido, certo? Então é isso. Resumindo o vídeo de hoje, a duplicidade de filiação só acontece quando é na mesma data e quando não dá para comparecer, não dá para comprovar qual data foi essa filiação, né? A gente fala de hora cronológica, prevalece a vontade sempre do eleitor, tá? Então não adianta ficar cancelando duas, que se recorrer, provavelmente o eleitor vai ganhar, ok? Um grande abraço e até a próxima.